Muitas coisas têm acontecido do ano passado para cá que levam a gente a ter muitos pensamentos negativos. Então o Covid, as doenças, as mortes, incertezas, todo o distanciamento social, de não conseguir ver a família, amigos, questão da economia, desemprego. Então quando a gente junta tudo isso, acaba sendo até desestimulante a gente pensar. E difícil prever um futuro. Apesar de todas as tragédias da quarentena, ela também mostrou pra gente que a gente precisa apreciar mais os pequenos momentos que a gente tem na nossa vida. Então aquele almoço que a gente tinha de domingo, que a gente às vezes nem ligava, não ia, com os amigos, com a família, acabou sendo algo muito mais importante nesse momento. Porque a gente percebeu o quão bom era aquilo a partir do momento que a gente não tinha mais. Um simples café que a gente toma com o pessoal do trabalho. Então são várias coisas que acabavam passando muito batido no nosso dia a dia e hoje a gente entende que existe um valor grande. E isso é ter apreciação por algo. E isso é gratidão. É você parar e entender que aquilo pode ser algo bom e isso acabar te trazendo um alto nível de satisfação. E você valorizar cada vez mais esses momentos. Então não adianta a gente ter um resultado gigante do que a gente quer atingir, de alcançar um certo valor na minha conta, ou conseguir ter uma formação mega difícil, se o processo e os pequenos momentos não foram bons. E essa apreciação ela precisa ser boa, tanto em coisas grandes como pequenas. Não é que a gente colocou que a gente quer se formar em medicina, por exemplo, que é algo mega difícil, que a gente acha que só quando a gente chegar lá que vai ser bom. Na verdade, os pequenos momentos também têm que ser bons, para que o processo inteiro valha a pena. Então a gratidão ela mostra muito isso. Ela aumenta a realidade da nossa vida e ela aumenta a satisfação que a gente tem, esse nível de satisfação que a gente tem sobre as coisas, pequenas ou grandes. Então eu queria dividir com vocês para falar um pouco sobre como que a gente pratica essa gratidão no dia a dia? Como a gente pode mudar a forma de pensar para que a gente tenha cada vez mais apreciação sobre as coisas e que a gente aproveite cada vez mais essas coisas pequenas que tem no dia a dia? Saborear as experiências. Saborear ela é diferente de comer, simplesmente. É você parar para sentir o gosto, para você entender o quão bom é aquilo. Então, essa primeira prática ela é muito isso. É muito sobre quando você estiver em um momento, independente se é aquele momento que você realmente esperava por tanto tempo, ou se é um momento cotidiano. É você tirar uma foto ou fazer um voo de helicóptero e enxergar aquele momento que você está passando e criar apreciação por aquilo, e criar satisfação sobre aquilo, de como é bom. Então se você estiver, por exemplo, simplesmente cozinhando, fazendo seu prato favorito ou comendo esse seu prato favorito, para um pouco por um momento e reflete e aprecia o quão bom é aquilo. Isso faz com que a gente aumente nossos níveis de satisfação. Então pode ser qualquer outro exemplo de cotidiano, como tomando um sorvete com a sua filha, brincando com o seu cachorro. Então, quando você tira essa foto ou um voo de helicóptero, naquele mesmo momento, você consegue perceber o quão legal é aquilo, por mais rotineiro que ele seja. E isso vai aumentando seu nível de satisfação e eleva a sua percepção sobre a vida. E além disso, uma outra técnica que ela pode ser usada em conjunto com essa é chamada de última experiência. Então quando você está tendo esses tipos de experiências, você pode pensar, e se fosse a última vez que eu estivesse fazendo isso? Disso você começa a ter um pouco mais de tato, um pouco mais de sentimento sobre aquilo que você faz. Então, essa é uma forma de ver uma última experiência, mas também existe uma outra forma de você fazer uma última experiência, como por exemplo, algo que você sabe que é limitado. Não necessariamente você precisa pensar de e se eu morrer amanhã, que é uma forma muito comum da gente pensar. E pensando de uma forma um pouco mais positiva e se for o meu último período de um ciclo sobre isso? Por exemplo,
E se eu estiver no meu último ano de formação da faculdade, será que eu apreciaria mais a minha rotina de ir para a aula, assistir a aula, interagir com os meus colegas de grupo? O quanto que isso pode te ajudar a criar mais apreciação quando você sabe que aquele tipo de experiência não vai durar por muito mais tempo. Você só tem mais um ano de formação e isso pode fazer com que você traga o seu nível de satisfação e melhore o seu nível de experiência de vida em relação àquilo. Uma terceira forma de olhar é através de visualização negativa. Então, você enxerga que algo negativo possa ter ocorrido, que logicamente sempre existe o copo meio cheio e o copo meio vazio, só que você sabe que através do copo meio vazio te trouxe o copo meio cheio. Então, o próprio caso da pandemia, que a gente teve o isolamento social, só que ao mesmo tempo pode ter trazido uma evolução para todos nós. A evolução de que eu vejo que hoje eu aprecio muito mais as coisas pequenas do que antes. Antes passava batido, eu não ligava, e hoje em dia sim eu vejo quão importantes são essas pequenas coisas de dia a dia fora de casa. Inclusive dentro de casa. Então coisas que antes também eu simplesmente fazia por falta de tempo, hoje em dia eu consigo parar, me dedicar, apreciar e entender tudo aquilo que eu faço e ter muita consciência sobre isso. Então essa é uma outra forma de você, através de um lado negativo de algo que acontece, você conseguir tirar algo positivo e apreciar isso. E ter gratidão sobre isso. Essas são 3 formas de você conseguir praticar a gratidão, mas também existem formas de você conseguir estender o seu nível de satisfação que você traz com essas experiências. Então, se você passa por algo e quando você chega em casa, você pensa em contar para sua esposa, para os seus amigos, para os seus pais, e você realmente conta isso mantém o seu nível de satisfação muito perto do próprio momento que você passou aquele tipo de experiência. Então é importante você contar para os outros coisas boas que aconteceram com você. Além disso, você também pode lembrar dessas coisas através de vídeos, fotos. Logicamente que a gente não pode se envolver em vídeos e fotos a ponto de que a gente não aproveita aquele tipo de experiência que a gente está vivendo. Mas a lembrança de ter algo visual ajuda muito a gente a, de novo, remeter àquele tipo de experiência que a gente gostou muito e que a gente reforçou que a gente gostou muito e manter os nossos níveis de satisfação ainda altos. Uma outra forma de praticar efetivamente isso é através de exercícios. E esses exercícios podem se traduzir de diferentes formas. Pode ser somente algo que você pensa, pode ser algo que você possa escrever, um desenho. Uma forma que eu costumo praticar é no momento que eu acordo. Então eu acordo e eu fico em um momento que eu penso sobre 3 a 5 coisas que eu sou grato naquele momento de vida que eu estou passando. E pode variar muito, pode ser uma coisa bastante direta, como o trabalho que eu tenho, a família que eu tenho, a minha saúde, e pode ser uma coisa mais indireta, de as pessoas. Eu sou muito grato sobre as pessoas que trazem a comida até a minha mesa, seja toda a parte da agricultura, toda a rede de logística, os revendedores, hipermercados e etc. E isso faz com que, quando a gente exercita em um primeiro momento, às vezes parece um pouco forçado, às vezes parece que eu realmente não sou grato. Mas a partir do momento que você pratica isso todos os dias, você começa a perceber o quanto você começa a perceber o quanto você dá de valor sobre aquilo. E realmente é algo muito prático. Eu acho que é como eu já falei em alguns outros vídeos, que é quando você força um sorriso. Você pode estar muito triste, forçar um sorriso e parecer forçado, só que quando você faz isso com uma certa recorrência, isso se torna natural. E a gratidão ela vai se tornar natural se pode ser algo que você acha que não está sendo em um certo momento. E depois de um tempo você percebe que realmente melhora os seus níveis de satisfação sobre pequenas coisas. Bom, disso foram todas as práticas que eu conheço em relação a níveis de percepção de vida, nível de satisfação e gratidão. Eu espero que isso ajude na sua rotina, que você pratique isso no seu dia a dia e se inscreva no meu canal
e a gente se vê na próxima.